Este é um conteúdo de extrema importância e com certeza ele contribuirá para a caminhada daquele que se empenha na busca da reforma constante de si mesmo. Peço que você fique até o final para assimilar tudo o que é dito aqui. Se você implementar na sua rotina diária este ponto de observação, este prisma da realidade que todos os mestres falam, principalmente no caminho do desenvolvimento mais profundo, vocês terão um maior alcance na percepção de um ponto ainda mais elevado das suas próprias jornadas evolutivas. Eu transmitirei esta informação pertinente ao homem tríplice, ou seja, inerente aos 3 corpos do ser que compõem esta personalidade. Devemos compreender que o corpo físico, o corpo emocional e o corpo mental compõem a nossa estrutura desta personalidade temporária e que devemos, com toda a ênfase, veemência e atividade, equilibrá-los para então podermos ser um canal receptor para influências mais sutis do cosmos em geral. Quando falo de um canal receptor, não estou falando de incorporação ou de mediunismo em geral, e sim algo inerente a se tornar um ser mais equilibrado, luminoso, se adequar mais facilmente aos infortúnios e situações adversas que o próprio karma coletivo ou individual possa colocar em nossa caminhada, com o intuito que venhamos superar aquela questão e transmutar, transcender aquela situação. Não é tão difícil chegar à reflexão de que os seres humanos são os criadores das suas próprias realidades conforme aquilo que eles pensam e sentem. Há uma necessidade, por via disto, de que o ser alcance o equilíbrio gradual destes veículos, a abertura de caminhos que muitos se referem como uma condição externa, na verdade, é um estado que precisa ser aberto e desbravado, uma mata fechada que se encontra em nosso próprio interior. Primeiramente irei começar pelo corpo físico, mas não irei me estender, pois todos podem pesquisar de uma forma concreta e objetiva sobre este corpo. O nosso corpo físico, em uma visão mais profunda, é um receptor e um transmissor de energia. Ele atua de acordo com as influências espirituais inerentes a este processo de inter-relação entre esses corpos. Os nossos poros são emissores, são transmissores, são captadores de energia. Nós podemos transmitir e captar determinadas qualidades de energia, não colocando a polaridade em questão, mas em termos do buscador, a polarização, ou seja, o caminho único a ser trilhado, o único objetivo em questão deve ser a prioridade do indivíduo que, com certeza, deve se manter, por via das leis universais, em uma condição positiva da sua realidade, buscando nutrir melhores sentimentos, pensamentos e tudo que envolva a transcendência do próprio ser. O corpo físico, ele é manipulado pelo espírito, logo ele é um veículo, tanto que podemos observar que em relação aos outros corpos não é tão durável, porém ele empenha o seu papel de atividade na existência. O corpo físico, ele tem um grande potencial de conservar o nosso ser em diversas questões. Sabemos que matéria é energia condensada e esta realidade tridimensional tem um grau ainda mais denso de energia. Então, diferente dos outros corpos, do emocional e do mental, não temos como deslocar, além do espaço e do tempo, o nosso veículo físico. É claro, temos exceções a regras de seres que transcenderam seu próprio corpo
Enfim, este é um modelo não tão viável para a condição atual e para o ser humano que está em constante comunicação com determinados públicos variados, no qual esses públicos, que são a concentração de pessoas, não possuem um conhecimento da realidade, da transitoriedade da matéria, ou, pelo menos, não se empenham em organizar seus padrões mentais e emocionais. Para o indivíduo que está empenhando uma jornada de sutilização corporal do seu próprio desenvolvimento, configurando para a realidade de mestres da humanidade, vivenciar uma realidade no meio da coletividade pode ser um martírio demasiadamente profundo, porque as energias geradas pelos desequilíbrios alheios causam um profundo sofrimento no corpo que é sensível e que está sutilizando a sua estrutura interna. Naturalmente, determinados mestres, quando se empenham em reencarnar para ajudar a coletividade, eles se concentram em pontos mais elevados do que a mente e as emoções da massa humana têm a relação, têm o impacto e a conexão. Podemos até mesmo refletir que este é um dos motivos do porquê alguns seres se concentram em regiões isoladas, sejam em montanhas, cavernas, entre outras situações, priorizando uma elevação espiritual. Isso é algo que depende do planejamento de cada um. Naturalmente, no momento em que estamos vivenciando esta realidade, planejamentos são outros. Há questões a serem empenhadas em meio à coletividade. No material que eu divulgo e falo sobre os ensinamentos dos mestres ascensionados para esses momentos de transição planetária, eu abordo estes ensinamentos, entre outros, com maior ênfase, de acordo com a teoria e prática, e também inerente a estes momentos que estamos vivenciando atualmente. O link estará na descrição. Mas sem enrolação, voltando para o tema, eu gostaria de falar que o corpo físico em si deve ser movimentado, obviamente de acordo com as restrições e limites de cada um. Nos tempos atuais, que ainda estamos vivenciando um período de provas e expiações, o karma no nível físico se faz presente como uma condição de resgate. Muitas das situações que presenciamos aí é decorrente destas condições que foram emanadas, causas estabelecidas lá no passado longínquo, que hoje reclama o seu resgate e efeito. Jamais devemos olhar a nossa realidade pessoal com um olhar penoso, melancólico, de tristeza e desamor, mas sim transcender isso e adquirir a força, o ímpeto necessário para transformarmos nossa situação de acordo com aquilo que possuímos atualmente, visando criar o alicerce e deitar esta estrutura para um futuro vindouro termos uma possibilidade de transcender ainda mais e estarmos mais próximos da divindade, do nosso próprio Deus interior. Um corpo físico movimentado, por assim dizer, se torna um recipiente mais propício para um desenvolvimento do acúmulo da luminosidade oriunda de outros planos superiores, além de ter uma possibilidade da sutilização dos próprios sistemas que compõem a atividade e a estrutura orgânica deste corpo. Temos também a possibilidade de crescermos mais em desenvolvimento espiritual de uma forma simples, por sublimar este veículo, por dar a atenção necessária e jamais negligenciá-lo. O próximo corpo seria o corpo emocional,
lembrando aqui que eu estou fazendo esta observação de acordo com o ser humano tríplice físico, emocional e mental. No momento não estou dando a consideração aos outros, mas por causa disso não são menos importantes. O corpo emocional, ele tem um grande potencial no nível do ser humano atual. As pessoas são emocionalmente ativas. Elas emitem ondas de acordo com este corpo de forma demasiada, mesmo que inconscientemente. O corpo emocional deve ser sublimado, equilibrado, harmonizado e equalizado de acordo com a atuação que o corpo mental forneça como uma atividade dominante. Devemos entender que temos o potencial, após uma simples sublimação ou sutilização destes veículos, de captarmos ondas de outras pessoas, de sentirmos os seus sentimentos, de interpretarmos energias de determinados locais. Isso é decorrente ao processo de sublimação, ou seja, é o momento que ganhamos o refinamento interno e ganhamos esta possibilidade de sentir mais as emoções de determinadas pessoas, as energias de determinados lugares. E por isso devemos ter uma maior atenção do que estamos nutrindo, principalmente neste veículo. Muitas das vezes as pessoas captam ondas, frequências de outras pessoas, mesmo distante, e acham que são delas, e atribuem aquele sentimento ao seu próprio. Para que elas saibam exatamente se aquilo é delas ou não, o equilíbrio perpétuo é uma condição a ser adquirida. E para isso o indivíduo deve se concentrar neste veículo, buscando sublimar todas as condições nele intrínsecas. As variações de características dos sentimentos, do amor, do desamor, da alegria, da felicidade ou da tristeza, esta polaridade deve ser sublimada, buscando também colocar a ênfase somente nos sentimentos edificantes e servem como nutrição da nossa estrutura espiritual. Cada emoção, cada sentimento tem a sua frequência específica e deve ser colocada como ênfase sempre os sentimentos virtuosos, buscando sublimar esta condição emocional. Adquiriremos por ordem natural a interpretação do que não é nosso e do que é, e assim podemos nos precaver, nos proteger de acordo com essas emissões alheias. Se abrir para estas influências pode ser prejudicial, pois os seres das trevas possuem um parcial domínio na realidade física e na realidade emocional. Os seres superiores podem também atuar destes níveis de forma profunda, demasiada, neutralizando, de acordo com o poder que possuem, a atividade destes seres, mas por lei e ordem evolutiva, eles agem somente no plano no qual eles estão no momento. Outros seres que atuam nestas esferas inferiores fazem este trabalho, pois tudo isto respeita o progresso e a ordem evolutiva do universo. Muitas pessoas pensam: cadê Deus? Onde está Deus neste momento? Por que não impedem que isto aconteça? Há uma série de complexidades de acordo com a evolução, com o desenvolvimento espiritual, o respeito dos reinos, para que o cosmos conserve a sua ordem e não saia do controle. Tudo está sob o pilar do aprendizado e do desenvolvimento, principalmente neste período do estágio humano, do meio para um nível angélico, acima do livre-arbítrio,
entre o baixo nível inferior dos subplanos humanos, o animal, o vegetal e o mineral. Quando equilibramos o nosso veículo emocional, deixamos de nos tornarmos reféns dos seres que habitam nestas esferas inferiores. Não importa se a pessoa tem boa intenção, tem bom ânimo, boa vontade, se ela nutre sentimentos inferiores, ela baixa a sua frequência e abre o acesso para esta corte de espíritos malignos. É por isso que muitas pessoas são possuídas, é por isso que muitas pessoas perdem a sua razão, a sua vontade, são dominadas por esses seres, por nutrirem sentimentos de baixa frequência, por acessarem condições magnéticas inferiores, seja por uma questão moral ou imoral. Sentimentos de baixa frequência e sentimentos negativos têm a sua condição igualitária de acordo com o desenvolvimento espiritual. O corpo mais elevado, de acordo com os dois últimos citados, é o corpo mental. O corpo mental atua de acordo com um padrão organizado de atuação que podemos denominar como pensamentos. Pensamentos são seres vivos, têm um poder de ação em seu plano respectivo. Os pensamentos têm um grande poder de influência em nossa realidade, na criação daquilo que experienciamos, no impacto daqueles que são próximos pela lei de sintonia ou os que não são. São muitos casos, são muitas questões, mas devemos ter em vista como prioridade a organização desse estado mental, buscando sublimar este grande dínamo de energia. O motivo de que muitas pessoas não captam os pensamentos alheios com total clareza, deliberadamente e precisão, é porque o corpo mental vibra em uma relação superior ao corpo emocional, e é onde os seres humanos carecem de desenvolvimento. Há uns ou outros aqui e ali que têm este poder de ler os pensamentos alheios, de saber o que as pessoas pensam nesses organizados padrões mentais. E isso só pode ser alcançado com um progresso evolutivo por uma série de fatores e situações. O indivíduo deve transcender o julgamento, entre outras questões, estar próximo da esfera na qual os homens interpretam como angélica. Resumidamente, devemos adquirir a consciência corporal de todos estes veículos citados: o corpo físico, o corpo emocional e o corpo mental, buscando equilibrá-los em nossas rotinas diárias. A meditação ela é efetiva quando o indivíduo medita sem estar meditando. Ele medita a todo momento, a toda hora, em qualquer lugar. Se mantém em um estado introspectivo. Ele analisa, ele atua na esfera mental e equilibra a atuação dos seus outros corpos inferiores. Progressivamente, a pessoa há de alcançar aquele estado interno de equilíbrio corporal, de acordo com esta síntese formada entre estes veículos. É neste momento que grandes oportunidades, diversas possibilidades, se apresentam na realidade do indivíduo que criou a partir do seu interior. Jamais se esqueçam de que o equilíbrio interno equilibra a realidade externa, não importa o que o indivíduo esteja vivenciando em sua realidade. Caso ele julgue para si mesmo que ele é um impossibilitado de equilibrar seus corpos, seus veículos, de transcender a sua realidade externa e interna atual, assim será, pois o pensamento nestes planos inferiores é lei e logo buscará se concretizar no mundo da forma.